Salve galera, vamos para mais um videozinho top aqui do nosso canal Jogo Aberto, né galera? Renata Fã, já quero estar deixando também os créditos ao canal Jogo Aberto, link na descrição. Deixe o seu like para nos fortalecer. O Corinthians perdeu para o Palmeiras na Neoquímica Arena, mas o que está sendo repercutido não é nem tanto a derrota, né, mano? Tá repercutindo a falácia de Vitor Pereira aí. Eu não vi para tanto, não sei você. Deixa aqui sua opinião sobre esse assunto, o seu comentário. Bora ver o vídeo aí, galera. Bora ver a repercussão de tudo isso. O Corinthians, lembrando, né, que na próxima quarta tem o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Corinthians que não vem fazendo muitos gols. Precisa fazer 3 gols para se classificar ou 2-0 para levar a decisão para os pênaltis, né? E só você que acredita, deixa aqui o seu comentário também. Tem que falar, eu não tenho que falar nada. Eu vou falar. Eles são engraçados, né? Quem? Ele e o outro Abel também, né? É? Por quê? Porque o outro fecha a porta, toma conta, não sei o quê. Eles são, quando ganham, eles são, né, diferenciados. Quando perde, vem essa zinhaca. Mas você leu esse texto aí? Você falou que estava em Portugal. Quem que estava em Portugal? Entendi que você Não, quer. o texto, ele deu essa declaração para o jornal A Bola de Portugal. Ah, eu pensei que ele estava já em Portugal. Opa, você já Por achou que você ele tá tava lá falando já? isso? Não, Por porque quê? eu achei, né? Porque você você falou achou? lá em Portugal, né? Olá, você é mais humilde, menino. Seleção brasileiro lá. Você é mais humilde. Você pode até abrir uma conta hoje, bebê. A ressurreição de Lázaro. Aí, ó, tá vendo? Opa. Com humildade, se vai ao longe, né? Diria Isso. o Vitão. Agora não é mais o Pix da tia Leila, é o Pix do Vitão? É, agora é o Pix, Pix do Vitão. Agora, a ele pergunta pagar a também parcela do- não é querendo amenizar pro lado do Vitor Pereira, nem Só igual. nada, mas a pergunta também, eu não sei de maneira que ele acabou reagindo, porque perguntaram, você se sente ameaçado? Acho que a pergunta também poderia ter sido feita de outro jeito e ele, Não na a hora... primeira, né? A gente costuma... Você estava lá, Chico? Sim, a gente costuma... Mas não foi você que perguntou, Não, não fui, né? eu estava na zona mista, mas a gente costuma amaciar o entrevistado, que não teria problema perguntar, na minha opinião, porque depois de quarta-feira, talvez não exista uma pressão interna, porque pelo que a gente sabe, ele está prestigiado pelos dirigentes. tava mas onde, externo, Chico? sim. Externamente há uma pressão Onde já. você estava, Chico? Na arena. Na Mas Neoquímica Chico, setor? Arena. Oi? Setor que Na você zona tava? mista. Ah, não. Zona mista. Eu acho que, Porque já Renato, foi a no pergunta cole- poderia na ser feita, coletiva, mas foi? não a primeira, porque ele estava visivelmente irritado com o resultado, né? Talvez a gente, né, lá no meio da coletiva, pudesse perguntar se ele se sente pressionado, normal. Mas aí perguntou ameaçado. Acho que ameaçar é mais ele não pressionar, gostou, a ele gente não usa toda hora. Talvez isso aqui no nosso linguajar seja comum. Não sei se em Portugal as pessoas falam muito em ameaça, Denilson. Não, mas aqui é a pergunta de rotina quando um treinador começa a passar por situações delicadas no campeonato. Normalmente isso acontece com os treinadores brasileiros, a paciência ela é muito curta para os treinadores brasileiros, isso é fato. E a pergunta é feita em cima disso, porque se fosse um treinador brasileiro ali, essa pergunta teria vindo antes já. É verdade. A verdade é essa, é que é um treinador estrangeiro, um Isso. português, enfim, aí a gente não pode entrar na discussão de nacionalidade, tem que ser competente, eu penso dessa forma. Mas se é um treinador brasileiro, essa pergunta já teria acontecido antes, em outras coletivas. Tinha protesto da torcida fora do estádio, Essa é então a a verdade. pergunta era pertinente. Ó, a gente vai colocar a pergunta e a resposta, mas eu quero só ouvir aqui também as considerações do Everton Guimarães. O que você pensa sobre esse episódio? Tá sendo mais falada a resposta do Vitor Pereira, desvio de foco, eu conheço bem aqui no programa faz tempo, não é? Do que a culpa é atuação minha. ou talvez o A culpa é resultado, não é? Mas Everton, comente pra gente sobre isso também, porque é o assunto, não adianta. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? É o assunto, Renata, mas eu acho que, vamos lá, o Vitão, ele pode ter muito dinheiro, mas o time dele tem pouco futebol pelo elenco que a diretoria entregou para ele, né? Com a vitória contra o Boca, a vitória contra o Atlético, a euforia no dia seguinte aqui, a euforia nas redes sociais, a euforia em geral, era um negócio absurdo. Como se o Corinthians, o Corinthians vai brigar lá em cima com o Palmeiras, não sei o quê e tal. Porque o Atlético já meio que, né, saiu de todas as competições e no Brasileiro ontem que voltou a vencer e tal. Agora, é muito dinheiro, então, e pouco futebol. Porque o elenco que foi entregue para ele, esse time precisava jogar mais. E os números do Corinthians, por exemplo, pega os números, vamos fazer um recorte aqui de Libertadores. Os números são realmente pífios, é um negócio maluco, de tão ruim. No Campeonato Brasileiro, o time não emplacou ainda. Teve uma subida e tal. Eu até imaginei que fosse crescer, porque o elenco que foi entregue para ele é um elenco muito bom. E o futebol, longe de ser aquilo que a torcida do Corinthians espera. Agora,
todo mundo enaltece muito e fala sobre esse comportamento do português, né, de ser muito direto, muito objetivo nas respostas. Ora, então peraí, se ele é direto e objetivo nas respostas, que mal tem ser perguntado? Ser a primeira pergunta, a segunda, a quinta? Se eles são diretos, se eles são objetivos, têm um comportamento muito duro às vezes nas respostas, eu acho que as perguntas precisam ser duras também. Agora, tem uma coisa que eu tenho notado, viu, Renata? Em geral, assim, nos treinadores portugueses e tal, nem tanto nos gringos em geral, mas os portugueses, eles realmente têm uma perfumaria retórica muito grande, porque daí eles falam, repercute mal, aí depois eles voltam e aí eles jogam essa perfumaria para amenizar. Não, o que ele quis dizer diante da resposta ficou muito claro para todo mundo. É que depois, lá pro jornal A Bola, ele contextualizou mais e tal. Então, que tivesse contextualizado no momento da pergunta para não gerar todo esse problema que gerou. Mas ele tava bem bravo. Eu posso falar, tava pistola. Pistola. Tava. Everton, um bom programa aí. Eu sei que você tá feliz hoje, tudo certo, tudo tranquilo. Agora, aqui... Tchau. Aqui tá complicado. Posso dar um alerta vamos no ouvir programa? O quê? Não, eu queria, Chico? queria fazer um Claro, alerta Chico. no programa, porque na sexta-feira o Assunção não estava aqui, eu, Capelanes, Ronaldo, Denilson, Sgarbi, aqui zoamos a Renata. Eu tava na TV. O que é? Fala, Ronaldo. Você quer falar alguma coisa? Fecha a porta. O Capelanes, eu vou contar uma coisa. Depois dessa pergunta, o próximo a fazer um questionamento, adivinha quem? Capelanes! João Paulo Capelanes. E o homem já tava... E aí? Nossa Capelador. Senhora. Quase abandonei a coletiva depois dessa. 5, gente. Quarta-feira é outra história. Não, gente, ontem... Receba. Oh, não, mas, gente... E 5 vezes. Rapidinho, Fora os só uma ameaços, sublinhada. O que vale é Fora os quarta-feira. ameaços, viu? O que vale é quarta-feira. O reserva do Atlético Paranaense contra o reserva do Flamengo é ventinho mesmo. Só que o titular na próxima quarta-feira, aí eu vou querer ver qualquer resenha. Quinta-feira eu vou chegar aqui no Tasmania, que não vai ter nada de pica-pau, o que nem o titular do Tasmania. Atlético Paranaense contra o titular do Flamengo. O quê? Também. É que você falou ventinho do reserva do Atlético Não, Paranaense. não, E o titular, o titular Olha o torcedor de todos. Olha o torcedor de todos. Tá mais que o Cabo Verde, velho. Não tô torcendo. vai lamber Eu só sabão, tô velho. fazendo você. Bom, galera, como mudou o assunto, a gente vai encerrando por aqui, né? E o Vitor Pereira falou aquilo porque tava na hora da raiva, né, velho? Na hora da raiva, meu amigo. Na hora da raiva, o cara te provocando, você tá com raiva. Você perdeu um clássico, né? Foi eliminado de uma Libertadores. Tá só o ódio. Aí vem um camarada e faz uma pergunta daquela ali. A intenção do jornalista é fazer isso, cara. É o trabalho dele, é provocar a ira do entrevistado, né? Eles querem porque quem que fez a pergunta, foi o fulano de tal. Então esse cara já ganha um degrauzinho a mais ali, né, na escala de jornalismo, né? Então para ele isso aí foi maravilhoso. Mas para o Vitor Pereira e para o Corinthians não repercutiu muito bem, né, galera? Mas nós sabemos o que a mídia quer causar com isso aí, né? Quer causar um vucu-vucu, uma coisa que não há necessidade. Quando o assunto pior, né, tá desvio de foco, né, como disse a Renata. O foco é o jogo, mano. O foco é o jogo que o Corinthians perdeu. O Corinthians tem que focar agora na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, né, mano? Jogou bem, né? Não jogou mal, teve as melhores ações. O Atlético Goianiense é um time muito mais inferior que o Palmeiras, né? O Palmeiras é o melhor time do continente. Ninguém pode tirar esse título deles, né? O título de maior time do continente. E o Atlético Goianiense é um time bem fraco. Se o Corinthians jogar o que conseguiu jogar contra o Palmeiras, obviamente vai conseguir criar mais chances, né? E acho que conseguirá sim passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Porque, cara, se tem uma Copa do Brasil fácil o Corinthians chegar numa final, é essa, né, mano? Essa Copa do Brasil tá na mão do Corinthians, véio. Tá na mão, tá pra chegar e classificar. Só precisa passar pelo Atlético Goianiense. Aí do outro lado vai vir Fortaleza ou Fluminense. Tomara que o Fortaleza consiga aproveitar essa boa fase e a má fase do Fluminense que começou. Má fase, começou ontem.
perdeu de 3-0 pro Internacional, já demonstrou que o Corinthians também pode vencer eles, né, mano? Esse jogo aí, que é essa derrota que eles teve pro Inter, então então sangra, né? O Fluminense também sangra, então dá para passar sim. Só precisa vencer esse jogo. O Atlético Goianiense vai jogar todo atrás. O Corinthians precisa matar o contra-ataque deles, né? O Vitor Pereira precisa armar um esquema que mate o contra-ataque, que amasse eles até o último minuto, né? Fica na área, tenta levar pênalti, sei lá, mano, arrisca de longe, né? Mas tem que abrir espaço. O Corinthians tem que jogar em prol do Renato Augusto, para ele que tem uma pegada boa de longe, né? Tem que jogar para ele ali, jogar por ele, né? Abrir o espaço para ele, para conseguir fazer esses gols aí, que não vai ser fácil, mas é muito. Você olha pro jogo, olha pelo que o Corinthians jogou, dá para passar.